Olá, boa tarde, meus irmãos. Pessoal, eu faço teologia e eu tenho um trabalho de campo para fazer, tá? Que é falar de um grande evangelista. E eu escolhi Dwight Lyman Moody, que foi um grande evangelista. No final dessa história, eu peço que vocês me mandem um feedback, um entendimento legal do que vocês tiveram dessa história, que é o que eu vou mandar para a escola, tá bom? Que foi o que eles pediram, que eu fizesse a exposição do evangelista e que para um grupo de pessoas e que essas pessoas depois fizessem um feedback do entendimento e tal, e eu mandasse para a escola de teologia, tá? Dwight Lyman Moody, ele era conhecido como Moody, tá? Na história, ele nasceu em 5/2 de 1837, o sexto filho entre seus irmãos. Com 4 anos, ele perdeu seu pai. Seu pai faleceu, ele tinha 4 anos, e deixou sua mãe grávida de gêmeos, né? E a história diz que ele faleceu e eles ficaram com muitas dívidas. Muitas dívidas. E naquela época a história diz que os credores eles não tinham dó, eles queriam receber o que eram deles. Então eles iam até a casa das pessoas e levavam tudo que elas tinham. Inclusive foi o que fizeram com a família de Moody. Levaram tudo que eles tinham e a história diz que inclusive a lenha, que era o que ia aquecer eles, né, durante o inverno. Mas sua mãe guerreira e cheia de fé tinha um Deus poderoso em que ela cria, né? E ela tinha uma palavra que está em Jeremias 49:11. Diz assim: deixem seus órfãos comigo, que eu tomarei conta deles. As suas viúvas podem confiar em mim. Era essa palavra que ela carregava em seu coração. Por mais que ela tenha ficado com esses 9 filhos, né, que ele era o sexto, mas assim como a história diz, seu pai faleceu e ela ficou grávida de gêmeos, passou por toda aquela situação de gestação e tal, e muitos diziam para ela ir pegar os filhos e entregar para quem pudesse ter condições de os criá-lo. Mas ela não aceitou isso e continuou crendo e guardando aquela palavra que Deus tinha colocado no coração dela, que ele ia cuidar, né, dos seus filhos. Então, o que acontece? A história nos diz que mesmo ela, mediante a toda essa situação, ela ensinava os filhos embaixo da palavra. Ela lia a Bíblia todos os dias para ele. Nos domingos, eles tinham que ir ao culto, participar das escolas dominical e após isso participar dos cultos. Eles ficavam o dia inteiro na igreja, entendeu? Então a mãe, ela firmou a casa dela embaixo dessa palavra e crendo que Deus ia tomar conta de todos. Com 17 anos, a história diz que Moody, ele saiu a trabalhar. Ele foi para a cidade de Boston para que ele pudesse trabalhar e ajudar, né, com a rentabilidade em casa. E ele foi trabalhar na sapataria de um tio dele. Chegando lá, né, seu tio também, temente, colocou que ele poderia trabalhar lá, porém ele teria que ir para a igreja todos os domingos e continuar indo à escola dominical, participando dos cultos, que ele não ficasse perdendo tempo, né, passeando por aí. É o que a história nos diz. Muito interessante. E assim seguiu, Moody indo para a igreja, participando da escola dominical, dos cultos. Só que Moody, ele não era convertido. Ele não tinha aceitado a Cristo, né? E diz que um certo dia, tomado pelo Espírito, seu professor Eduardo Kimball, ele foi até a sapataria. Engraçado é que, tipo, ele sempre estava na igreja, na escola dominical, ele sempre estava nos cultos, mas esse dia ele não estava. E o seu professor foi tomado pelo Espírito Santo para ir até ele e que ele pudesse falar do amor
de Cristo para com ele e o que Cristo esperava do amor dele para com Cristo, entendeu? E parecia, a história nos diz que parecia que Moody ele já esperava por essa luz que chegou a ele. E imediatamente ali no fundo daquela sapataria onde ele foi encontrado embrulhando os sapatos, depois que o seu professor pronunciou a palavra de Cristo, ele se rendeu a Cristo e ali aceitou Jesus. A história diz que a partir dali, né, ele se tornou um grande missionário, né? Ele se tornou um grande missionário e com todo aquele fervor e amor que dali em diante ele obteve de Cristo, ele se tornou um grande evangelista. E contudo, naquela época a história diz que as igrejas, elas alugavam cadeiras, né? Banco. E Moody, ele pegou e alugou um banco da igreja. Tão fervoroso, cheio de Deus, ele foi à rua e buscar alma para Jesus. E ele foi atrás de jovens, crianças, adolescentes, e ele trouxe um. Aí logo ele alugou outro banco, até que ele conseguiu encher 2 bancos da igreja. Mas para ele não foi o suficiente. E na história dos crentes do século, é dito que não houve crente mais fervoroso do que ele, né? Então, o que acontece? Ele estava sempre buscando almas para Jesus. Ele sempre estava indo buscar almas para Jesus e assim chegou um dia que ele foi até uma escola dominical do bairro e pediu para que ele pudesse dar aula. Só que um dos professores falou para ele assim que lá eram em 12 professores e 16 alunos. Mas que se ele quisesse, ele podia trazer os alunos dele e dar aula. E foi o que ele fez. Quando foi no outro domingo, para surpresa daqueles professores, ele chegou com 18 alunos. 18 alunos ele chegou no outro domingo, que o professor disse a ele que ele podia levar quem ele quisesse e pudesse dar aula. Ele chegou lá com 18 alunos e não dizem que, a história não diz que eram 18 alunos bem vestidos ou que já seguiam a Cristo ou conheciam, não. Ele saiu pegando um por um, conversando e já evangelizando, e trouxe a escola dominical e muitos mal vestidos, descalços, moradores de rua. Mas para Moody ali não interessava a veste ou quem era ou deixava de ser. O que importava para ele era que aquele ser humano tinha uma alma que precisava ser salva. Muito lindo isso. E assim ele continuou. Só que chegou uma época que diz que aquela escola ficou pequena. Já não cabia mais alunos. E a história diz que ele começou a alugar outros galpões e pagava alguns professores, alguns professores se prontificavam e davam aulas gratuitamente, e ali ele fazia os inários para entregar para os alunos. E isso é muito lindo, porque é o que devemos fazer, né? Moody não era um cara rico, né? Um cara que já começou com dinheiro, não, ele ia buscando, e Deus estava com ele em todo esse momento. Com isso tudo, Moody ia alugando galpões e tudo com o suor do seu salário. Ele não tinha recursos, ele não tinha nada, mas pelo que a história diz, ele era bem remunerado, né? E teve uma escola que eram 80 salas de aula, né? A história diz que eles conseguiram colocar 1.500 alunos na escola.
E contudo ele foi prosseguindo. Com tudo isso ele ficou muito conhecido, né? A história foi chegando a muitos que tinham o mesmo intuito que ele, a mesma vontade de fazer, né, esses evangelismo, de construir locais onde eles conseguissem colocar pessoas para que eles pudessem ensinar, e logo ele ficou bem conhecido. E a história diz que certo dia ele chegou em uma dessas convenções e um dos oradores, eu vou ler aqui para vocês, aqui, ó, em uma das convenções, um dos oradores o censurou severamente por não saber se direcionar a um auditório. Moody se explicou ao auditório dizendo não ter estudo o suficiente para se dirigir adequadamente ao público e agradeceu ao orador por ter mostrado o seu defeito e pediu para que orasse por ele a Deus para que ele pudesse fazer o melhor. Ou seja, a gente vê a humildade de Moody nesse momento. Ele reconheceu, porque a história diz mesmo que ele primeiramente ele não foi buscar entendimento, buscar conhecimento e tal, para que depois ele pudesse, né, transmitir a palavra. Não, ele, conduzido pelo Espírito, ele foi pregando o Evangelho para aqueles que havia necessidade, né? Então isso é muito interessante. Então, com essa sabedoria que ele teve para, né, replicar aquele orador, né, que se fez de tão entendido e, querendo ou não, desmereceu ali, né, a Moody. Aí eu trouxe aqui uma passagem para que a gente possa refletir, que está em Êxodo 4, eu vou iniciar no 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outra, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o que é cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar, né? Então, aqui mesmo Moisés, ele está replicando a isso, que Deus queria que ele fosse ao Egito e falasse com o faraó e tal, para que ele pudesse tirar o povo do Egito. E aí é o que nos leva a entender ali, né, sobre Moody também, né? Que Deus, nós somos boca de Deus. Quando Deus quer usar, ele usa quem ele quiser. Continuando, pessoal, a história, da mesma forma que Moody se dedicava à escola dominical, seus projetos de evangelismo, ele também a história diz que ele se dedicava muito a ser o primeiro nos comércios, né? Como ele era comerciante e tal, o sonho dele era ser um principal comerciante, o sonho dele era ser milionário, né? Só que Deus tinha um plano mais nobre para Moody, né? E com tudo isso ele reconheceu, e a história diz que ele tomou uma atitude. Ele foi até a empresa, simplesmente pediu as contas e falou que ia dedicar todo o seu tempo à obra de Deus, né? Chegaram até a perguntar para ele como que ele iria se manter, mas ele falou: Deus suplirá todas as coisas, né? Se ele quiser que eu faça a obra dele, farei até enquanto eu não for parado, né? Então ele tinha essa convicção, essa fé, e isso é poderoso, né? É o que nos dá força
nos faz entender que muitas das vezes tão pouco faz a gente desistir, né? E tipo assim, ele teve uma opinião, um objetivo, e às vezes a gente acha que a gente é tão dependente de trabalho, de emprego. Sim, é claro que nós necessitamos de trabalhar, de, né, ter uma renda, um dinheiro para sustentar nosso lar, nossa família. Mas quando confiamos em Deus, Deus dá essa segurança porque vem dele, né? Não vem de nós. A Bíblia mesmo nos ensina isso, né? Que a gente tem que fazer nossa parte confiando em Deus e ele suprirá todas as nossas necessidades. Mas Moody, ele foi esse homem aí que decisivo, né? Ele chegou lá e pediu as contas e dedicou a sua vida a servir a Cristo e ganhar almas para Jesus. Graças a Deus. A época ainda até diz que Moody, com 23 anos, ele já tinha juntado $7.000. Largou um emprego onde ele ganhava $5.000 por ano, né? E mesmo assim isso não trouxe nenhum temor no seu coração, porque Deus estava com ele e acredito que o Espírito Santo fortalece, né? E assim foi feito. Moody escreveu Inários junto com Shankly. Shankly era seu evangelista cantor, né? Para vender e arrecadar fundos para a escola. Nunca quis o lucro das vendas. Essa parte aqui, a história nos diz que se ele quisesse o lucro desses inários que ele fazia para entregar para os alunos, ele teria lucrado $1 milhão, né? E tudo que ele arrecadava, ele colocava tudo nessas obras que ele fazia, né? De construir locais para trazer almas para Jesus, para ensinar, ter onde, né, acolher essas pessoas. É o que diz, né? Aí aqui também diz que houve uma guerra civil, né? E Moody chegou junto com os primeiros soldados a essa guerra. Moody, ele montou uma tenda dentro do acampamento militar para fazer cultos. Depois construiu um prédio onde fazia 1.500 cultos. Depois que ficou a guerra, ele fez um acampamento, ele fez uma campanha para levantar um prédio para os cultos com capacidade para 3.000 pessoas. Para 3.000 pessoas, né? Ele levantou um fundo aí, fez essa construção enorme para pregar o Evangelho de Cristo e ganhar muitas almas para Jesus, né? Aqui depois diz que Moody, ele, por um tempo, ele resolveu fazer uma viagem. No meio desse tempo, Moody viajou para Inglaterra e foi ouvir Spurgeon, né? Spurgeon foi um dos príncipes dos pregadores, né? Um dos príncipes dos pregadores, e ele foi para lá, né, para buscar um pouco mais de entendimento, conhecimento, ouvir, né? Ouvir alguém que já vinha na trajetória, no mesmo objetivo, pregando o evangelho, ganhando almas para Jesus e tal, para que ele pudesse abrir a mente dele. Porque a gente aprende isso também, né? Da mesma forma que a gente transmite, a gente também precisa ser ouvinte, para que a gente possa aprender mais. Porque a gente nunca sabe de tudo, e assim como Deus usa nós, ele usa outras pessoas também, né? Então ele teve esse objetivo de ir ouvir Spurgeon, que foi esse príncipe dos pregadores, né? E visitou George Miller também, e seu orfanato. E após isso, sua visão mudou, o que levou Moody a buscar uma experiência mais profunda com Cristo. Foram as palavras proferidas por um grande ganhador de almas, Henrique Varley, que disse: o mundo ainda não viu o que Deus fará com. O mundo ainda não viu o que Deus fará com para
e pelo homem, inteiramente a ele entregue, né? Então aqui, resumindo, a tradução foi que o mundo ainda não viu o que Deus vai fazer através da nossa vida, né? Que foi o que eu entendi aqui. Moody disse consigo mesmo: eu estou resolvido a fazer todo o possível para ser este homem. Ele recebeu para ele aquilo ali, né? Ele recebeu que Deus disse o que faria por nós, através de nós, né? Então ele recebeu aquilo e aquilo abriu a mente dele, né? Ele entendeu o quê? Né? Que aqui diz que quando ele ouviu Spurgeon, ele parou e analisou e falou: não é ele que é o responsável pelas vidas salvas ou pelos aqueles que se entregam a Jesus, mas sim que Deus fará através dele, né? Fazia através dele, fará através de nós. Isso é muito... eu li essa história e, tipo assim, me inspirou muito, cara. Eu vi que, tipo assim, eu não faço nada, entendeu? Para ganhar uma alma para Jesus, entendeu? Então, é o que a gente tem que fazer, buscar cada vez mais entendimento, estudo e, se propor, entendeu? Aplicar o que a gente aprende, né? Que aí a gente vai se afiando mais, ficando melhor ainda a cada dia, e o Espírito Santo, né, que é o principal em tudo, vai nos conduzindo e nos direcionando. Então, continuando, depois que Moody ouviu esses homens, né, e deu esse estalo na mente dele, que ele viu que ele é capaz e que ele se propôs ali a estar diante de Deus e da direção, aqui eu vou falar, eu estou resolvido a fazer todo o possível para ser este homem. Voltou para a América e nessa época houve um grande incêndio, queimando o prédio da igreja e até mesmo a sua casa, né? Quando ele voltou para a cidade dele, houve um incêndio na cidade e queimou o templo. E ali naquele prédio era a residência dele, onde ele morava também, né? E aqui nos diz mais que ali Moody ele reconhecia que a mão de Deus o castigava para o ensinar. E isso foi para ele motivo de alegria. Quando aconteceu esse incêndio que queimou o prédio e tal, ele viu que ali Deus estava pesando a mão sobre ele para que ele pudesse aprender mais, né? E o Senhor, depois de tudo isso, né, mesmo que ele se alegrou, por mais que tinha acontecido essa tragédia, aqui continua dizendo: o Senhor supriu dinheiro para Moody construir um templo provisório. Durante 3 anos, os cultos foram realizados ali. Também serviu de moradia para Moody e Sanker, seu evangelista cantor. Ele era pobre, como os outros, mas rico do Espírito Santo. E levava todos a um grande avivamento com culto dia e noite, homens e mulheres sendo transformados. Após construir o templo para 2.000 pessoas, Moody voltou à Inglaterra, Escócia e muitos outros, né? Muitas outras cidades, países. E lá diz a história que ele encontrou as igrejas frias, né? Não tinha muito,
não tinha muito apoio, muitas pessoas que pudessem acolher e tal. E Moody, ele estava tão cheio, renovado, depois que ele passou por essa prova e se aproximou ainda mais de Deus, que dizem que ele pregou em várias cidades, vários países, e ali ele ganhava, ele pregava para 20 mil pessoas, ele chegou a pregar para 720 mil pessoas, e ali ele ocupava estádios, e muitos locais assim que acolhiam muitas pessoas, 15 mil pessoas, e ele pregava para essas pessoas e as pessoas saíam cheias do Espírito, porque ali as pessoas viam que Cristo estava com ele, que o Espírito Santo usava aquela vida para transmitir o Evangelho. E aqui diz, apesar de Moody não ter tido instrução acadêmica, reconhecia o grande valor da educação e sempre aconselhava os jovens a se prepararem para manejar bem a palavra de Deus, que isso está na Bíblia, né? Está na Bíblia que devemos manejar bem a palavra de Deus para que nós possamos fazer com excelência. E era o que ele falava, orientava ali aos seus alunos. E aqui diz mais, reconheci a grande vantagem da instrução e com isso fundou 3 escolas. Todos os dias da sua vida até o fim, Moody levantava de madrugada para estudar a Bíblia. Ele diz, para estudar preciso me levantar antes que as outras pessoas acordem. Um homem pode ler inúmeros livros e assistir a grandes conversões, mas se tal homem não permanecer em contato íntimo e constante com o único livro, a Bíblia, não lhe será concebido poder. Sua última pregação foi em novembro de 1899 e ele pregou para 15 mil pessoas. Em 22 de dezembro de 1899, ele faleceu. Ele foi o maior evangelista do século XIX. Os amigos o homenageou em seu funeral, falando com uma grande multidão. Seu caixão foi levado pelos alunos até o monte onde foi enterrado. 3 anos depois, sua esposa, Emma Moody, também faleceu e foi enterrada junto ao marido. Moody foi um instrumento tão útil nas mãos de Deus, porque ele era um homem inteiramente submisso à vontade divina. Tudo o que ele era e tudo o que ele tinha pertencia a Deus. Moody ganhou 500 mil almas para Jesus. Aí aqui fica uma ideia. Se nós queremos ser usados por Deus, temos de nos submeter a Ele, sem reservas. Glória a Deus. Então, aqui eu findo essa exposição desse evangelista que ganhou 500 mil almas para Jesus. Um grande evangelista. E hoje eu me inspiro nele. Hoje, depois dessa leitura, ele
me ensinou que, independente de qualquer situação, é nos pés do Senhor que eu tenho que estar. Ele me ensinou que, por mais que muitos livros influentes a gente leia, a Bíblia está na frente de todos. É ela que vai nos direcionar para outros, mas parte dela. Amém? Eu agradeço, peço desculpa por, às vezes, gaguejar e tal, é que a gente também está aprendendo ainda, né? Assim como eu falei no começo, é um trabalho de campo e é só o início, assim eu creio, porque o nosso objetivo também é esse, é ganhar almas para Jesus, é servir a Cristo, é fazer com excelência, e é o que eu estou fazendo hoje. Eu estou começando, eu estou buscando, eu estou estudando, e eu creio que Deus vai usar a minha vida para ganhar outras. E a minha oração hoje é que Deus permita que eu participe das obras dele, porque as obras são deles, que eu seja somente um instrumento, tá bom? Eu agradeço, espero o seu feedback, tá bom? Espero que você tenha um bom entendimento. Se não tiver, eu estou aqui disponível, pode me chamar, tirar alguma dúvida, que a gente vai junto e esclarece esse entendimento aí. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado mais uma vez.